Olá, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Sejam todos bem-vindos. Para quem é novo no canal, eu sou a Esmeralda. Sejam bem-vindos. É, Sou grata pelos novos inscritos, pelos antigos também. Enchi coração. Vamos fazer uma sessão de leitura hoje. Vamos tratar das nossas constelações familiares. O tema da leitura é mensagem da sua ancestralidade espiritual, tá? É bem isso. Mensagem da sua ancestralidade espiritual com 3 opções. A primeira opção, o Buda da meditação. A segunda opção, o cristal multifacetado. A terceira opção, temos a ametista, tá? A ametista na terceira opção, cristal multifacetado na segunda opção e o Buda da meditação na primeira opção. Falar das nossas constelações familiares, nós aqui no canal tenho estado a falar muito e as curas geralmente são em torno da ancestralidade espiritual, ancestralidade multidimensional, ancestralidade cósmica, a ancestralidade antiga. A ancestralidade antiga é esta que está num processo de finalização da dívida kármica graças à era de Aquários, tá? Que é a era da chama violeta, em que foi liberado pela divindade todas as possibilidades de fazermos terapias holísticas para nos libertarmos de toda a herança kármica da ancestralidade antiga. A ancestralidade antiga é a anterior ao bisavô. Então, o trisavô, o tetravô, o tataravô, toda essa gente, toda essa ancestralidade antiga, anterior ao bisavô, já está preparada para ser liberada das suas cargas kármicas, deixando assim que o nosso campo frequencial, que a nossa vibração, que na nossa vida aqui a nível de multidimensão, a nível de 3D, fique mais leve, sem essas cobranças, sem esses bloqueios, sem essas estagnações. A ancestralidade espiritual, cuja mensagem vem hoje, é a ancestralidade que está no plano espiritual, aquela que acabou de desencarnar, aquela que já desencarnou há algum tempo, mas que por alguns empecilhos, atrapalhos, bloqueios, estagnações, por apegos, ainda não conseguiram se elevar, tá? Porque ainda a nível de plano espiritual, a nossa consciência continua a expandir, especialmente se nós temos boa vontade de fazer os caminhos traçados pela divindade e principalmente se quem está aqui no plano físico, nós encarnados, continuamos a fazer a nossa parte para que os nossos ancestrais e nós mesmos, especialmente a descendência, que são os que dão continuidade à raça, continuidade ao sistema, se livrem de toda a carga energética negativa, de toda a carga kármica, de toda a dissonância, de toda a desarmonia, de todos os conflitos, de todos os bloqueios, de todas as mágoas, de todas as dores, choros, lamentações que nós recebemos como herança da ancestralidade antiga e que geralmente passamos para frente porque não temos conhecimento que essa energia necessita ser curada, porque tudo que está no corpo de uma mãe e tudo que está no corpo do pai vai geneticamente para o filho e nós sabemos que a energia não tem limites, tá? A frequência é passada de geração para geração. Então, devemos ter sempre muito cuidado com aquilo que nós pais temos ativados no nosso corpo, especialmente as dores, os sofrimentos, as decepções, as expectativas criadas e que falharam, as falsas expectativas, tá? Tudo que é carências, necessidades, tudo que é escassez e especialmente tudo que afeta negativamente o nosso corpo emocional, nós precisamos curar para não passar adiante. Porque a dor de uma ancestralidade, a dor de um pai, de uma mãe que não é curada, antes ou depois do período do desencarne, é logo transferida para os filhos.
tá? Então, este processo da era de liberdade é um processo muito acelerado de libertação da terceira dimensão, de toda a carga kármica, de todo o condicionamento, limitação, e especialmente situações que têm a ver com repetição de padrão. Tem muita repetição de padrão de energias emaranhadas que precisam ser totalmente finalizadas. Eu vou procurar aqui um oráculo, tá? Que eu quero usar na leitura de hoje, que eu me esqueci de pôr aqui na mesa disponibilizado. Então, é sempre fundamental para mim trabalhar com este oráculo, o Gilded Reverie Lenormand, porque ele me traz muitas informações sobre as situações da ancestralidade, as necessidades de cura. Vamos lá então. Mensagem da ancestralidade espiritual. Aqueles nossos ancestrais que estão no plano espiritual, o que eles necessitam nos transmitir? Quem se conectou com a primeira opção, o Buda da meditação, estamos em 6 minutos. Vamos começar a leitura, tá? Mensagem da sua ancestralidade na luz. Eu trago também aqui este calhamaço de cartas, que são mensagens do sistema das constelações familiares, e que no final de cada opção vamos receber então essas mensagens. Vou abrir com anjos e ancestrais. Para quem se conectou com a primeira opção, para quem está na primeira frequência, por favor, qual é a mensagem da sua ancestralidade na luz? O que ela necessita? Qual é a necessidade de cura dessa ancestralidade? Qual é a orientação? Qual é a mensagem, por favor? Para quem se conectou com esta primeira opção, qual é a mensagem da ancestralidade na luz? Sejam bem-vindos, fiquem atentos às mensagens, às instruções de cura, tá? Curar a ancestralidade é nos libertarmos dessas situações, dessas responsabilidades energéticas que às vezes pressionam muito a nossa vida, criam ansiedades, criam medos, criam insatisfações, criam bloqueios. É fundamental saber que, a nível de contrato encarnatório, todos nós temos responsabilidades para com os nossos ancestrais, porque é através deles que nós estamos aqui vivos. Então, o sábio, seja devotado e comprometido, tá? Já tem aqui uma mensagem bem, vou chamar bem forte mesmo. Abrir a leitura com a mensagem do sábio. Sábios geralmente são considerados ancestrais. Vê que ele vem com a figura de velhinho, avôzinho, sábio, o que conhece a história, né? Seja devotado e comprometido. Já é um pedido, tá? Seja devotado e comprometido, mas um pedido assim, bem direto. Depois nós temos, inicia a sua paixão, o guardião do fogo, tá? Esta mensagem me traz bem a informação de começa a sua jornada espiritual. O guardião do fogo, elemento fogo, fala do espírito. O guardião vem trazer a proteção necessária que você necessita para se resguardar nesta jornada espiritual, tá? Inicia a sua paixão, inicia a sua jornada, tá? Inicia com paixão essa jornada, inicia com entusiasmo essa jornada espiritual, com compromisso e devoção. Depois nós temos Shaolin, mestre Shaolin. Seja gracioso nos seus movimentos e na sua ação, tá? Seja gracioso nos seus movimentos e na sua ação. Trabalhar a energia da ancestralidade antiga é uma situação. Eu, por exemplo, eu trabalho em terapias há anos, e sempre que me aparece nas minhas sessões de terapia, na mesa radiônica ou nas outras ferramentas que eu trabalho, sempre que me aparece a energia da ancestralidade antiga, é um trabalho que eu faço com muita humildade, tá? Eu sou logo munida de uma frequência de humildade tão grande, mas tão grande, com tanto respeito pela ancestralidade antiga, que vocês não imaginam. Porque a ancestralidade antiga é mimosa,
tá? É como se você estivesse verdadeiramente a tratar de uma energia do seu bisavô, do seu trisavô, do seu tetravô. E eu sinto essa energia como alguém que já foi forte aqui a nível de multidimensão, a nível de 3D, e que agora está debilitado, a precisar de ser harmonizado para se tornar novamente uma frequência forte e que me auxilie lá do plano espiritual, tá? Com as suas ações, com as suas atitudes, que me auxilie a que o meu rio flua de cima para baixo nessa frequência sagrada, ancestral, e que a minha vida aqui se desbloqueie e que a minha vida aqui se encha de satisfação graças ao trabalho que está aqui a ser feito e que é devoto a eles. Tá? Então, saibam que a frequência da ancestralidade antiga é uma frequência muito mimosa, é uma frequência de muito ciúme. Eles são muito ciumentos, eles são mimosos, eles são frágeis. Qualquer situação que lhes desagrada começa logo a fechar o momento, né? Porque às vezes a energia deve ser trabalhada no seu momento de acordo com a necessidade que a energia tem. E então, às vezes, se eu não consigo estar atenta à necessidade daquela energia no momento, ele começa logo a fechar o conhecimento. É do tipo, ela não está preparada para me trabalhar. Então, eu tenho que estar sempre muito atenta, muito focada e tenho que mostrar que eu estou verdadeiramente devota àquela situação, àquela cura. Tá? Porque a ancestralidade antiga é uma energia de muito mimo, é uma energia que requer muita atenção, muito carinho, muito respeito, muita humildade. No fundo do deck nós temos a Lady, a senhora. Aproveita o crescimento e o crescimento e as recompensas, tá? Aproveita o crescimento, desfruta do crescimento e das recompensas da vida. Ou aproveita as recompensas da vida, no fundo do deck. Então, o que isto me quer dizer? A sua ancestralidade, neste momento, está-me a trazer a mensagem de seja devotado, seja devoto e comprometido, tá? Nesta sua jornada espiritual. O que eu faço durante a jornada espiritual? Eu cuido das minhas responsabilidades espirituais. Quais são as minhas responsabilidades espirituais nesta encarnação? A responsabilidade do espírito numa encarnação é cuidar de tudo que ele trouxe, todo o compromisso que ele assumiu antes de nascer. Tá? O facto de eu nascer numa sociedade, sim, num seio familiar, num sistema de relações, me traz responsabilidades para com cada um com o qual eu estou conectada. Porque eu não vim conectada neste sistema de relações e muito menos eu vim conectada nesse sistema familiar do nada, tá? Nada acontece por acaso. Então, as responsabilidades do contrato encarnatório são para serem cumpridas e o espírito sabe que está aqui não só para aproveitar a boa vida que a terceira dimensão tem, tá? É também para cumprir a sua jornada espiritual, as suas responsabilidades para com os outros. Duas responsabilidades principais: uma, o desapego, tá? Que é uma grande responsabilidade do sistema encarnatório, e segunda é a harmonização de todas as conexões e todos os relacionamentos. Então é a oportunidade de estarmos aqui e de nos relacionarmos harmoniosamente, finalizando com os conflitos, finalizando com as bobeiras, com as batalhas, porque nós não levamos nada deste mundo, tá? Então, seja comprometido nesta sua jornada, tenha movimentos graciosos, tá? Seja gracioso nos seus movimentos e nas suas ações, seja gracioso nos seus movimentos e nas suas ações. Não venha aqui com uma de que é o dono da verdade, que sabe de tudo e que é o mais sábio, porque a verdade está sempre oculta na medida em que nós estamos preparados mentalmente para conhecer essa verdade. Sabe o ditado, Deus dá a cada um o peso que consegue carregar. A nossa consciência traz muito peso. Então, na medida em que a sua consciência estiver madura, preparada para conhecer a sua verdade, Deus vai trazer o peso dessa verdade.
Então, seja gracioso nos seus movimentos e nas suas ações, porque em relação à ancestralidade, há muita verdade oculta que nós desconhecemos. Nós geralmente culpamos muito a ancestralidade por coisas que não correram bem na nossa vida, mas não sabemos o que a ancestralidade passou para nós podermos estar aqui hoje e o que a ancestralidade superou a nível de sacrifícios e sofrimentos para nós podermos estar aqui hoje, Vivinhos da Silva, assistir essa leitura. E só assim você vai poder aproveitar as recompensas da vida, tá? Sendo gracioso, sendo comprometido, sendo devoto e começando a sua jornada espiritual. Por que começando a jornada espiritual? Porque é na jornada espiritual que nós começamos a desbloquear as energias kármicas, que são energias de sofrimento, de sacrifício, de atrapalhos, de bloqueios que existem na nossa vida a nível da terceira dimensão, tá? O que mais para a primeira opção, por favor? Mensagem da ancestralidade espiritual. O que mais? Seja bravo e dá o primeiro passo, tá? Seja bravo e dá o primeiro passo. Então, seja corajoso, seja destemido, dá o primeiro passo. É fundamental nós começarmos a jornada, porque para quem ainda não começou a jornada do despertar espiritual, de conhecer de verdade a sua verdade, porque a verdade que nós conhecemos aqui a nível de 3D é mais ilusória. Tudo bem que esta verdade, no fundo, vai refletir uma parte pequenina daquilo que nós verdadeiramente somos, tá? Mas é uma verdade coberta de ilusões. Então, seja bravo, seja destemido e dá o primeiro passo. Inicie, tá? Inicie o seu processo de expansão de consciência, inicie o seu processo de jornada espiritual. Muitos vêm aqui no YouTube assistir leituras de tarô e não seguem a orientação. Assistem a leitura, ouvem a mensagem, fechou o canal, ficou por aí e não fez mais nada. Nem sequer começa a fazer as alterações que são pedidas para fazer na sua vida, nem sequer seguem as instruções que são dadas para serem feitas. Então, de nada adianta estar aqui no canal a assistir. É mais um momento de descontração, de deixar passar o tempo. Tá? Don't let your past hold you back. Não permita que o seu passado o segure, o aprisione de volta. Tá? Não se deixe prender pelo passado. Seja destemido e dê o primeiro passo. Tá? Porque se você não fizer nada em relação às instruções que você recebe, às orientações que lhe são dadas, o que vai acontecer? Você vai permanecer no mesmo. Você vai permanecer no passado. Eu comecei a leitura a dizer que a ancestralidade antiga é aquela que quando não vê comprometimento, ela se fecha, tá? Aquele conhecimento se fecha e você tem que voltar a se preparar em um ciclo ou uma etapa de vida para ter o merecimento deste conhecimento voltar a se abrir para si. Então, muito atento às informações que nós recebemos a nível de leituras e especialmente muito comprometidos e devotados a fazer a nossa parte. É claro que numa leitura geral, comprometidos em fazer a nossa parte naquilo o que ressoa conosco, né? O que não ressoa comigo é uma leitura geral, pode ser por colega aí de lado e eu deixo andar. O que mais, por favor? Qual é a necessidade de cura dessa ancestralidade na luz? Qual é a necessidade de cura da ancestralidade na luz? Para quem se conectou com a primeira opção, qual é a necessidade de cura da ancestralidade na luz? Vou organizar aqui um bocadinho a minha mesa para ter mais espaço. E vamos lá. Nós temos o cigano, tá? Já me traz aqui a energia de situações que precisam ser curadas por causa de relacionamentos amorosos
especialmente aqueles que têm a ver com espiritualidade coletiva. Tá? Então, saber que sempre que nós estamos em relacionamento amoroso com alguém, este nosso parceiro traz a espiritualidade dele para nós, para a nossa relação, para o nosso sistema de relação. E esta espiritualidade dele, para nós, é a espiritualidade coletiva. Tá? Porque é uma espiritualidade que eu partilho com ele coletivamente por estar em relação com ele. A espiritualidade do meu marido não é a minha espiritualidade. Tá bom? A espiritualidade do seu noivo não é a sua espiritualidade. Vou corrigir, não é a sua espiritualidade pessoal, tá? A minha espiritualidade pessoal é a que vem do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu sistema, tá? Do meu sistema familiar. O meu cunhado, o marido da minha irmã, já não faz parte da minha espiritualidade. Faz parte da minha espiritualidade coletiva porque ele se relaciona com a minha irmã. Então, o meu marido, ele próprio não faz parte da minha espiritualidade, ele pertence à espiritualidade coletiva, tá? Que eu partilho com ele, e todo o conjunto que vem dele, os irmãos dele, os meus sogros, os meus cunhados, também é espiritualidade coletiva, tá? Aqui nós temos o relógio, então está no prazo divino, a nível de inconsciente, a nível de interno, tá? As situações amorosas, as situações do corpo emocional em repetição de padrão, tá? Em repetição de padrão. Já foram lançados aqui os dados, então esta repetição de padrão a nível de conexões amorosas, a nível de relacionamentos, tá? Situações bem antigas e bem profundas, então fala bem da ancestralidade antiga, tá? É aquela ancestralidade anterior ao bisavô que andou a repetir padrões a nível de escolhas de relacionamentos amorosos, a nível de conexões, tá? E a repetir emaranhamentos, tal como eu disse no início da leitura. Tá? Aqui na vossa condição, primeira opção, tem muita situação onde as vossas escolhas de parceiro amoroso têm a ver com uma repetição de padrão ancestral. Aí é uma questão de vocês olharem para a história da vossa ancestralidade, como é que eram as relações, como é que eram os conflitos, quais eram os bloqueios, quais eram as dores, quais eram as lamentações, e vocês vão perceber que tem mais ou menos o mesmo padrão que a vossa vida, tá? Aqui diz que está no prazo divino de olhar para o sistema de relações coletivo, tá? E começar a trabalhar a repetição de padrões que é muito antigo e que é consistente na criação de emaranhamentos, tá? Então, as conexões que criam emaranhamentos estão em cobrança a nível do vosso inconsciente, tá? Olha, sagrado masculino, tá? Sagrado masculino. Situações de destino, são sempre aquelas situações bem antigas, é o que você diz, isso é tão antigo, já aconteceu com meu pai, já aconteceu com meu avô, já aconteceu com meu bisavô, já aconteceu com meu trisavô, é tão antigo que parece que na minha família isso já é mesmo sistêmico, já é assim, não há nada a fazer. É uma repetição de padrão que precisa ser harmonizada, tá? Então, o que a ancestralidade está aqui a pedir? A ancestralidade sagrada feminina e sagrada masculina está aqui a pedir que, em relação à situação dos vossos parceiros, ou em relação a você mesmo, cigano, se você é homem que está a assistir a esta leitura, tá? Em relação aos vossos parceiros, é necessário prestar atenção com devoção e compromisso à situação da ancestralidade dele. Tá? Porque a ancestralidade dele é a vossa ancestralidade coletiva. E a vossa ancestralidade coletiva traz cobranças no vosso sistema por vocês estarem em relação com ele. Ok? Este assunto tem muito que se lhe diga. Eu não vou poder expandir esse assunto em uma leitura coletiva, porque ainda tem as outras opções para ler. E o que acontece? Eu vou abrir aqui um bocadinho algo que eu já falei aqui no canal. Quando nos relacionamos com alguém, nós não nos relacionamos só a nível carnal.
Nós somos seres de corpo e alma, corpo e espírito, tá? Então, nós nos conectamos carnalmente e também espiritualmente. Só que conscientemente nós não sabemos quem é quem a nível espiritual, porque quando nós dormimos e o nosso espírito se desprende, a nossa frequência espiritual se desprende do corpo e vai fazer as suas viagens astrais, nós continuamos, o nosso corpo físico continua na cama a dormir com a nossa consciência racional. Aí o que acontece? Os acordos, os pactos que os nossos espíritos fazem, quando nós voltamos à consciência, nós não temos noção. Então, nós não temos noção quem é o nosso marido espiritualmente falando, tá? Só estudando cada caso. Aí, o que acontece? Quando nós nos relacionamos, quando nós nos casamos, quando vamos viver na mesma casa, quando nós temos um namoro sério, um noivado, essa conexão faz com que espiritualmente a família espiritual, a ancestralidade espiritual, aqueles que já partiram e que fazem parte da vida desse nosso parceiro, também se envolvam na nossa relação, tá? Também se envolvam na nossa relação, porque a nível de plano espiritual são eles que estão lá. Foram eles, os ancestrais, que originaram esse seu parceiro. Esse seu parceiro é descendente dessa ancestralidade espiritual. Então, se o seu parceiro não tem uma consciência divina madura, que é orientada para cuidar das situações da ancestralidade espiritual, é você, cigana, parceira desse homem, comprometida que ele, é a você que compete cuidar dessas responsabilidades da ancestralidade. Porque se ele não estiver bem na vida, se ele estiver com a vida bloqueada, é o seu sistema familiar que vai estar bloqueado também. Na medida em que, se eu não cuido das situações espirituais do meu parceiro, e a vida dele começa a ficar bloqueada com desemprego, com falta de evolução, com depressão, com tristeza, com bebedeiras, com vícios, tá? Com dependências. O que acontece? Os meus filhos são afetados. É o meu sistema familiar que fica afetado em toda essa situação. Por quê? Porque ele está a passar por uma cobrança kármica da ancestralidade dele e ele, como não tem uma maturidade de consciência, não consegue ver as razões espirituais que estão por detrás de todo este empecilho, bloqueio, estagnação na vida física. Mas você, cigana, que já tem uma consciência madura, consegue ver que, além dele fazer um esforço de estar constantemente a tentar superar os bloqueios físicos, não está a ser suficiente, que é necessário ir além disso. Então, é a você que essa ancestralidade antiga está a dizer: olhe com compromisso as nossas situações. A situação da ancestralidade antiga do seu cigano precisa ser vista com compromisso e devoção, para que a vossa vida saia desta enrolação, saia desta situação de emaranhamento, tá? Geralmente, as conexões feitas no plano físico não são por acaso, são situações que, a nível de projeto, a nível de planificação divina, antes de nós encarnarmos, já estão programadas. Então, gente, quando chega o momento dessa responsabilidade vir à consciência, nós precisamos começar a tratar delas. Ok? Aqui nós temos o chicote. Então está mais que no prazo divino de começar a olhar com devoção e a trilhar o caminho espiritual para finalizar com o sofrimento e o sacrifício da ancestralidade antiga do seu parceiro. Quer dizer, a sua ancestralidade antiga coletiva, tá? Essa é a espiritualidade coletiva, porque ela faz parte do seu parceiro. Mas o que você faz quando você se casa? Você chama a mãe do seu parceiro, mãe sogra, tá? Você chama o pai, pai sogro. Você chama o avô, avó sogro. Então, eles são ancestrais. Não são seus direitos, mas são coletivos. Você partilha eles com o seu parceiro. Da mesma forma que a sua ancestralidade é a ancestralidade coletiva do seu parceiro, né? Porque vocês partilham juntos por relacionamento amoroso. Aqui tem situações de sacrifício e sofrimento da ancestralidade do seu parceiro ou sua. Se você é cigano que está a assistir isso, a sua ancestralidade está a pedir que você olhe
com devoção e compromisso e que você comece a jornada de trabalhar os sacrifícios e os sofrimentos da sua ancestralidade antiga. Está no prazo divino, tá? É necessário transmutar as situações emocionais. Tá? A nível de plano emocional, a nível de corpo emocional, a nível de plano astral, é necessário iniciar um processo de transmutação com graciosidade, tá? Para alguns, até mesmo com ousadia, ok? Ousar, começar a transmutar as situações do plano emocional. Cigana, tá? Cigana. Aqui tem a ver com relacionamentos mesmo. É necessário curar as conexões, é necessário curar as relações emocionais que estão num processo de repetição de padrão. E este processo de repetição de padrão cria emaranhamentos de geração para geração. Verifiquem se na vossa vida, se no vosso sistema emocional não está uma repetição de padrão por emaranhamento. O que é a energia emaranhada? É aquela que causa necessidade, carência, falta, abandono, tá? É aquela que causa perda de marido, perda de possibilidades, abandono do marido, abandono do lar, carência, necessidade, a pessoa nunca está presente. Você às vezes vive numa relação com alguém que não é traidor, mas essa pessoa trabalha fora, passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa, e enquanto está fora cria muita carência, muita necessidade, muita falta, cria muita tristeza, cria muito choro, cria muita lamentação. Essas são as relações emaranhadas. Porque esse choro, esta mágoa, esta lamentação vai começar a gerar energias muito densas de sacrifício e de sofrimento para um dos lados ou para os dois lados, porque quem está do outro lado não está necessariamente feliz também. Tá? E esta energia de sacrifício e sofrimento condensa e começa a calcionar a nossa vida, aqui na terceira dimensão. Tá? É necessário harmonizar todo o choro, toda a mágoa, toda a lamentação que foi criada pelo sagrado masculino e que vocês já têm como situação de destino. E não é uma situação de destino, é uma situação simplesmente tão antiga no vosso processo de relações amorosas que o que acontece parece ser algo normal, tá? Parece ser algo normal, mas não é. Tá? A estagnação, os bloqueios, a falta, a carência, a necessidade, seja emocional ou financeira, vem deste processo de emaranhamento que precisa ser curado. Aqui a nível do canal nós temos mesas radiônicas, terapias coletivas que tratam de emaranhamentos. Nós temos terapias coletivas que tratam de transmutação, de toda a energia de dor e de sofrimento. A nível de terapia de cura multidimensional do sistema arturiano também temos terapias que podem ajudar neste processo. Agora, para quem estiver interessado em fazer a sua terapia privada, o meu número está na descrição do vídeo. Entre em contato por mensagem, tá? Que eu poderei facilitar as informações para as terapias privadas. E mais para esta primeira opção, por favor. E mais? Mensagem da ancestralidade na luz. Já se abriu aqui muita mensagem e já noto, já sinto aqui alguma ansiedade, tá? E mais para este grupo, por favor. Primeira opção, mensagem da ancestralidade na luz. O conhecimento, gente, é fundamental. Conhecer a verdade e ela lhe libertará, tá? Quando eu conheço a verdade, eu sei como trabalhar a situação para estar bem. Agora, se é algo que eu desconheço, eu não tenho como trabalhar isso. O 7 de espadas, então, há um dever a ser cumprido para com a ancestralidade. Aqui com o 7 de espadas vai me dizer que você já recebeu a informação, você já está a caminho para começar a atuar nessa situação, tá? As de espadas, é necessário você receber
toda esta informação e toda esta orientação, toda esta instrução com uma mente aberta. Tá? Aceitar uma nova mentalidade, aceitar uma nova consciência que vai ser fundamental nesta sua jornada de cumprir a tarefa do Espírito, que é começar a transmutar os sacrifícios e os sofrimentos a nível do seu inconsciente. Ainda recentemente eu fiz a mesa radiônica para transmutar todas as situações do interno, inconsciente, subconsciente, tá? Eu vou tentar anexar a mesa radiônica aqui no final do vídeo para quem estiver interessado. O 4 de espadas traz uma energia exatamente a que eu falei. Em relação a esta transmutação, você já não deve estar parado à espera. Haja, tá? Haja com graciosidade nos seus movimentos e na sua ação. Vai fazendo a sua parte. A transmutação, gente, é algo que não termina. Há pessoas que dizem assim, me enviam mensagem e dizem: Esmeralda, eu já fiz aquela série de curas que você pediu, que você orientou, mas parece que a situação não mudou. E é o que eu digo, nós somos espíritos que viemos de várias encarnações, tá? Geralmente as pessoas que fazem as curas coletivas, fazem curas coletivas através da orientação de uma leitura coletiva. Então, muitas das vezes, o processo que você ativou de cura coletiva, para si, para o seu caso particular, se eu indico a cura coletiva, por exemplo, a cura coletiva para a mesa radiônica coletiva para a ancestralidade, harmonização da ancestralidade coletiva, eu fui orientada a indicar 40 dias de sessão. Tá? Você fez os 40 dias de sessão e não funcionou para si, ou você sente que a energia começa a desprender, porque sempre funciona de alguma forma, tá? Volta a fazer a série, volta a assistir às leituras, volta a receber orientações para o seu caso e segue a orientação, tá? Porque aqui, neste caso, você já sabe o que precisa fazer. É transmutar e seguir em frente. Criar um plano, tá? Criar um plano ou aceitar o plano da orientação que você recebeu. Começar o trabalho. De nada adianta você estar a descansar quando você sabe que tem ações a serem ativadas, porque a mesa radiônica, por exemplo, não se vai ativar sozinha. É você quem tem que ir ao canal todos os dias ativar a mesa radiônica. Ou é você quem tem que ir em busca do auxílio necessário para fazer as transmutações do seu plano emocional, tá? 9 de paus, cigana, fundamental terminar esta barreira, passar esta barreira que finaliza as suas responsabilidades para com as conexões emaranhadas que você tem. Tá? Você tem aqui conexões de emaranhamento a nível de plano físico. São situações muito antigas que vêm de repetição de padrão do seu sistema familiar e que é você quem veio com a responsabilidade de finalizar isto, tá? Hoje a mensagem da ancestralidade está no prazo divino finalizar isto. A justiça, tá? Então, harmonizar, tá? Todo este choro, mágoa, lamentação, situações muito antigas e de destino que existem na frequência do seu sagrado masculino, é uma questão de justiça, tá? Porque você anda a colher aquilo que foi plantado no passado. De agora em diante, a sua atitude, a sua ação, o seu compromisso e a sua devoção vão declarar aquilo que você vai semear e aquilo que você vai colher no seu futuro, tá? Desfruta das recompensas. O que você quer desfrutar no seu futuro? Comece a plantar agora com devoção. Seja corajoso e dá o primeiro passo, tá? Aqui nós temos um 9 de paus e aqui nós temos um 10 de paus. Você está prestes a finalizar esta etapa, cigana. Então, continue na transmutação, tá? Aqui nós temos a justiça. Finalizar esta etapa é trazer justiça para o seu sistema, para toda a energia de dor, de sofrimento que foi aqui causada por neste seu sistema de relações, tá?
Para a primeira opção, por favor, vamos tirar mensagens da constelação familiar. Para quem se conectou com esta primeira opção, lâminas, mensagem da constelação familiar. Vamos. A empatia constrói a harmonia familiar, tá? A empatia constrói a harmonia familiar. Então, seja empático para com a sua espiritualidade coletiva. Geralmente, nós só cuidamos de nós mesmos, geralmente, nós só cuidamos da nossa espiritualidade, do nosso processo espiritual, do nosso despertar espiritual. Chega a um nível de consciência em que a maturidade de consciência exige que você comece a cuidar também da espiritualidade do seu parceiro, da evolução do seu parceiro. Isto é empatia. Quando eu também me comprometo com as dores do outro, quando eu me comprometo em auxiliar o outro a sair do buraco em que ele se encontra. Tá? A empatia constrói a harmonia familiar. Saúde emocional é uma jornada constante. É o que eu acabei de dizer. Nós viemos de várias encarnações. Então, as transmutações no plano emocional são fundamentais. Tá? Saúde emocional é uma jornada constante. Etapa por etapa, nós vamos ter que reconstruir o nosso sistema de relações, especialmente o plano emocional, em harmonia. Harmonizando tudo. Ok? Última energia. Aceito todos os membros da minha família. Aceito todos os membros da minha família, tá? Porque todos os membros da família têm um lugar de pertencimento. Não se exclui ninguém de acordo com a lei das constelações familiares. Bora lá, gente. Não se esqueçam de deixar o vosso like, inscrevam-se no canal, sejam bem-vindos e namastê. Vou passar para a segunda opção. Até já. Segunda opção, cristal multifacetado, mensagem da sua espiritualidade, ancestralidade espiritual, mensagem da sua ancestralidade espiritual. Se você entrou diretamente na minutagem, perca um tempinho a assistir os primeiros 6 minutos da leitura, tá? Porque tem uma breve explicação sobre esse processo da nossa espiritualidade antiga, a espiritualidade coletiva, a multidimensional, tá? Para quem tiver interessado. Vamos lá, mensagem da sua ancestralidade espiritual para quem se conectou com a segunda opção. Cristal multifacetado. Fala a mensagem da ancestralidade espiritual de quem está na frequência da segunda opção. Fala a mensagem, por favor. Mensagem, tarô, da ancestralidade espiritual de quem está na frequência da segunda opção. White Wish, be the light, tá? A bruxa branca seja a luz. Muitas das vezes, a mensagem que me surgiu aqui, enquanto eu ainda finalizava o embaralhar, muitas das vezes, nós estamos a trabalhar no nosso ambiente, na nossa vida normal, e de repente a nossa frequência muda, tá? E nós começamos a sentir coisas estranhas, que não tem nada a ver com a frequência que nós estávamos, as sensações que nós estávamos a ter. Muitas vezes isso acontece no nosso local de trabalho, às vezes isso acontece enquanto estamos a fazer as tarefas de casa, às vezes quando estamos a descansar em repouso, tanto faz. Mas uma mudança de frequência nem sempre representa aquilo que nós estamos, aquilo que se passa conosco. Às vezes a frequência muda por causa do que está no nosso ambiente, tá? Então, dizer o que? Muitos de vós que têm feito a mesa radiônica já há algum tempo estão com a vossa frequência, a vossa vibração preparada para sentir frequências mais elevadas ou menos elevadas, tá?
Tenho que ser honesta, tá, gente? A mesa radiônica trabalha a expansão de consciência. A mesa radiônica trabalha a lapidação das nossas estagnações, dos nossos bloqueios, das nossas carências, necessidades energéticas, tá? As limitações que causam carências e necessidades energéticas. Então, se existe uma energia no meu campo e que tem alguma necessidade de eu, em contato com ela, saber o que é que se passa, tá? E eu sou uma frequência trabalhada, eu vou sentir o que aquela frequência me está a transmitir, ok? Vou dar um exemplo. Muitas das vezes eu estou aqui a fazer a leitura, a trabalhar ou em atendimento com alguém e a minha mãe já está no plano espiritual, eu sinto a frequência dela, tá? E então eu continuo a fazer a terapia porque eu sei que é a frequência dela. E mentalmente eu pergunto, passa-se alguma coisa? E ela, não, só estou aqui, só vim visitar. E eu, ok, tá? Fica à vontade que quando eu terminar já presto atenção, tá bom? Então, muitas das vezes você está bem, a ansiedade que você sente de um momento para o outro não é sua. Um medo, uma frequência de urgência, uma chamada de atenção, é alguma frequência que está no seu ambiente que pode estar a transmitir isso. Então preste atenção, tá? Se você não sabe lidar com esta frequência, se é uma frequência que tenta causar ansiedade, que tenta causar medo, que tenta causar, se é uma frequência negativa, o que é que você faz? Ativa situações ou ativa condições para que você eleve a frequência do seu ambiente. Tá? O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, meter um mantra de elevação de frequência vibracional do ambiente. Você pode meter uma mesa radiônica para elevar a frequência vibracional, por exemplo. Tá? Deixa a mesa radiônica tocar aí no seu ambiente e ela vai estar a transmutar e a elevar a frequência vibracional do seu ambiente. Você pode ligar o cerimonial do 7º raio cósmico e aí as frequências do cerimonial do 7º raio cósmico vão estar a transmutar as frequências do seu ambiente. Então, muita atenção com aquilo que você sente. Pode não ser seu, pode ser uma frequência no seu ambiente. Uma vez eu atendi uma rapariga que era empática, é assim que se diz. Ela não conseguia andar de autocarro porque ela sentia a frequência de todo mundo que estava no autocarro. Então, bastava ela entrar para o autocarro, ela 5 minutos depois tinha que descer a correr, porque ela se sentia sufocada, ela sentia medos, ela sentia tristeza profunda. Às vezes ela dizia que sentava-se no autocarro e dava muita vontade de chorar. E muitas das vezes ela não chegava ao local do trabalho porque ela se sufocava sempre que estava em locais públicos. E aí foi necessário trabalhar a elevação da frequência dela com uma conexão espiritual mais forte, que lhe causasse um ancoramento frequencial mais elevado e que lhe trouxesse uma maior proteção para que ela não estivesse sempre ligada a apanhar frequências baixas, tá? Ela continua a ser empática? Continua, ela é uma pessoa empática, só que agora ela sabe lidar melhor com isso. E foi-lhe ensinado mecanismos dela se autoproteger cada vez que ela tivesse que sair de casa, cada vez que ela tenha que estar no ambiente de trabalho, que é sempre um ambiente repleto de gente, tá? E conseguir lidar com as suas situações do dia a dia. Então, seja luz, tá? Seja luz. Cria as mudanças necessárias em si e no seu ambiente para que você seja sempre a luz. A bruxa branca, tá? Seja sábia, busque conhecimento necessário para que você se torne sempre a luz. No seu ambiente interno e externo, aonde quer que você esteja, busque mudanças necessárias para que você permaneça na luz. Tá? Elder, na verdade, elder para mim é older, tá? Aqui tem uma energia de avó, de um ancestral avó.
Aqui pede para você se movimentar por detrás ou para ir além dos padrões ancestrais, tá? Aqui diz, mova-se para além dos padrões ancestrais. Então, saia dos paradigmas e das crenças ancestrais e cria a sua própria realidade, tá? Você hoje não é forçado a viver de acordo com as leis que a sua ancestralidade viveu. Você hoje está a receber aqui como uma autorização para se mover além dos padrões ancestrais, tá? Vá além desses padrões ancestrais. Não se deixe condicionar, não se deixe limitar pelos padrões ancestrais. Seja a luz. Porque muitas das vezes os padrões ancestrais nos condicionam e nos limitam. Imagina, por exemplo, aqueles países onde o tradicionalismo, onde a cultura é muito forte e nos condiciona e nos limita, nós não conseguimos ir além desses padrões, porque toda a sociedade cai em cima de nós. Tá? Aqui pode estar a trazer aqueles que necessitam se movimentar para outras sociedades, para outro país, orientar a sua vida rumo a outras civilizações. Tá? O guardião do coração, ame-se e permita-se ser amado. Tá? Ame-se e permita-se ser amado. Então, verifica como é que estão as suas frequências de amor próprio, de gratidão por quem você é, por toda a sua história, por toda a sua ancestralidade, por todas as etapas da sua vida. Seja muito cuidadoso, muito amoroso, muito compreensivo com você mesmo e com toda a sua ancestralidade. Ame-se e permita-se ser amado. Aqui nós temos Spring, see your seeds ground. Então, primavera, veja as suas sementes crescerem, tá? Eu sinto aqui uma mensagem de aprovação da sua ancestralidade, tá? É como se a sua ancestralidade estivesse a dizer, você é diferente e eu aprovo isso em você. Tá? Você está autorizado a trilhar um caminho que vá além dos nossos padrões, desde que você permaneça na luz, tá? Desde que você se ame e permita-se ser amado, desde que você seja grato por tudo que você é, e tudo que você ser grato por tudo que você é também é ser grato por tudo o que fez você quem é. Tá? Então, é ser grato pela ancestralidade, é ser grato pela sua história de vida, é ser grato pela sua cultura, pela sua tradição, é ser grato pelos seus pais, é ser grato pelas suas raízes, mas ao mesmo tempo não se deixar aprisionar por elas. Tá? Veja as suas sementes crescerem. Tá bom? Bora lá. O que mais para este segundo grupo? Mensagem da sua ancestralidade espiritual. O que mais para este segundo grupo, por favor? Mensagem da sua ancestralidade espiritual. Hold your vision, tá? Hold your vision. Segura a sua visão, mantenha-se firme na sua visão, no seu ideal, mantenha-se focado na sua visão, no seu ideal. Aqui também pode estar a pedir, aguarde um bocadinho, espere pelo momento certo. Nada está escrito em pedra. Tá? Nada ainda está escrito em pedra. Para aqueles que necessitam fazer mudanças, espera um bocadinho, tenha paciência, porque nada ainda está escrito em pedra, tá? Não desanime, não desista. Aqui está a pedir que aguarde um pouco. É como se a energia dissesse, espera um pouco que a lua ela vai se abrir mais.
Não tome decisões só de acordo com um lado da lua. E aqui me traz nessa mensagem da ancestralidade espiritual do tipo, às vezes, materialmente falando, nós temos tudo pronto para fazer o movimento. Mas a energia diz, espera um pouco, tá? Porque eu ainda posso abrir mais o seu caminho. Se você fizer o movimento agora, você se movimenta, mas você se movimenta com mais sacrifício. Se você esperar um pouco, você vai poder se movimentar com mais leveza, tá? Então, se você tiver que fazer alguma mudança, aguarde um pouco, tá? Pode ser que a sua frequência esteja a ser melhor preparada para isso, tá? Aguarde um pouco, porque ainda vai clarear mais para si. E este clarear pode trazer uma visão para si que permita que você faça algumas alterações, melhorias, nos seus planos, tá? Hold your vision. Aguenta um bocadinho, segura um bocadinho, mantenha-se aí firme um bocadinho. Qual é a necessidade de cura dessa ancestralidade na luz? Qual é a necessidade de cura desta ancestralidade na luz? Sagrado feminino, antigo, né? Aqui fala de bloqueios, sagrado feminino em bloqueio, sistema familiar, tá? Atenção que o sagrado feminino bloqueado vai trazer bloqueio na sua prosperidade e na sua abundância, porque é o sagrado feminino que faz crescer. Então, veja as suas sementes crescerem, tá? Espera um bocadinho antes de fazer as mudanças, as escolhas que você quer fazer. Aguarde. Para ver as suas sementes crescer, é necessário que você se ame, que se sinta amado. Quem é que traz essa energia tão sutil do amor? Não só o sagrado feminino, é claro, mas amar e se sentir amado, o guardião do coração, geralmente é uma energia sagrada feminina. Porque a sagrada masculina é mais uma energia de ação, tá? Então, novamente, compromisso, devoção, fidelidade, lealdade, aqui a ser pedido. E soluções, tá? A chave, a comunicação e a criança. Aqui há um momento novo na sua vida, sim. Há uma comunicação de uma mudança na sua vida, de uma energia nova. Há uma comunicação de soluções, mas é fundamental esperar que os bloqueios que existem na sua energia sagrada feminina sejam trabalhados, tá? O seu sagrado feminino precisa estar em equilíbrio, segurança, estabilidade e harmonia. A energia da casa traz uma energia de sustentação, tá? De segurança, de estruturação. Tá? A casa é um ambiente estruturado, é um ambiente seguro, é um ambiente protegido, é um ambiente harmônico, harmonioso, tá? Então, todos os bloqueios que estão na frequência do seu sagrado feminino precisam ser estruturados, harmonizados, equilibrados, estabilizados, tá? É necessário trabalhar a frequência sagrada feminina. Porque, e veja bem que no início da leitura, nos primeiros 6 minutos, naqueles que ainda não estão nas opções, os primeiros 6 minutos, eu falo um bocadinho sobre o tema. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre as frequências do nosso sagrado que reverberam no nosso corpo. E que nós apanhamos estas frequências como herança. Tá? Como herança. E as dores dos nossos ancestrais que não são curadas passam para nós como herança ancestral. Então, gente, há aqui bloqueios na frequência sagrada feminina que precisa ser trabalhada para que você se torne a luz.
tá? Para que você seja sempre luz. Então, há mudanças que você precisa passar e essas mudanças fazem parte de proteger, estabilizar, assegurar, harmonizar o seu sagrado feminino. Fazendo essas mudanças no seu sagrado feminino, você se torna a luz. Curando o seu sagrado feminino, você se torna a luz. No seu sistema familiar, está mais que no prazo divino de trabalhar as conexões e os relacionamentos, tá? Com soluções. Criar soluções para as conexões e os relacionamentos no sistema familiar, tá? Então, veja bem, o sistema familiar é composto pelos nossos irmãos, os nossos sobrinhos, tá? É composto pelos nossos pais, todos aqueles que fazem parte da nossa árvore genealógica. E aqui está a pedir que se trabalhe, que se solucione as situações das conexões, dos relacionamentos, que se solucione os relacionamentos no sistema familiar. Como é que estão as relações familiares? É fundamental saber que se o sistema familiar não está em harmonia, geralmente nós não temos prosperidade e abundância. A prosperidade e a abundância vem do sistema familiar. Só que o nosso sistema familiar nem sempre é somente aquele que nós criamos, tá? Para quem já está casado, por exemplo, para quem vive maritalmente ou quem tem um parceiro, ele cria um novo sistema familiar com este casamento, com esta união, com esta parceria, certo? Mas o seu sistema familiar é o de origem, é o dos seus pais, é o dos seus avós. Se esse sistema familiar não estiver com as soluções necessárias que este sistema familiar necessita, você vai ter relacionamentos e conexões desarmoniosas que vão causar empecilhos e atrapalhos no seu crescimento, na sua prosperidade e na sua abundância, especialmente quando esse problema vem do sagrado feminino, tá? É necessário trabalhar com fidelidade, lealdade, compromisso, o choro, a mágoa, a lamentação, a carência, a necessidade, a falta. Então aqui avalie bem como é que é ou como é que foi a sua relação com o seu sagrado feminino, tá? Como é que é ou como é que foi. Caso não seja você, avalie como é que é ou como é que foi a relação da sua mãe com a sua avó. Ou a relação da sua sogra com a avó, com a mãe dela, tá? Porque a sua sogra faz parte do seu sagrado feminino coletivo. Então, muitas das vezes, quem está em relacionamento também precisa avaliar as situações do seu parceiro, tá? Já saiu aqui na primeira leitura, na primeira opção. Então, aqui o que é que pede? Fidelidade, lealdade, compromisso nas situações familiares. Tá? Nas situações de tristeza, de mágoa, de lamentação e de choro familiar. No seu sistema familiar, há qualquer situação nos vossos relacionamentos e nas vossas conexões que cria bloqueio ao seu sagrado feminino ou que vem de um bloqueio do sagrado feminino. Tá? O conhecimento é a chave. Conhecei a verdade e ela lhe libertará. O conhecimento é a chave. Para vocês, eu aconselho veemente fazer uma leitura particular, tá? Para saberem, para receberem as orientações do que é que se está verdadeiramente a pedir no vosso sistema familiar. Porque é uma leitura geral, cada caso é um caso, não tem como disponibilizar informações pormenorizadas, porque cada um vai precisar receber o conhecimento de acordo com o seu sistema familiar, tá? O conhecimento aqui é a chave. Mas o que é que nos traz a informação geral?
O vosso sagrado feminino espiritual está em bloqueio e precisa ser trabalhado este bloqueio para que o sagrado feminino entre em estrutura, entre em segurança, equilíbrio, estabilidade, proteção, harmonia, tá? Tudo isto está a influenciar os relacionamentos no seu sistema familiar, por causa do choro, da mágoa, da lamentação, da carência, da necessidade, que são energias deste sagrado feminino e que estão a causar bloqueios na sua vida, precisam ser solucionados. Conhecer esta realidade é a chave. Tá? Está aqui a ser comunicado a necessidade de se integrar na luz imediatamente todas essas situações de carência, necessidade que criam condicionamentos no seu sistema familiar. Lembrar que os condicionamentos do seu sistema familiar trazem problemas de expansão, trazem problemas de prosperidade e de abundância. E olha que já recebeu aqui uma nova orientação, uma orientação já chegou para que você, cigana, entre em um novo começo na sua vida, para que você entre numa nova etapa da sua vida, para que você passe por um recomeço. Tá? Para que se reinicie as situações da sua vida que já não servem mais para o seu bem maior. Empecilhos e atrapalhos, tá? Você está a passar por empecilhos e atrapalhos que vêm do seu sagrado feminino, tá? Então, bora lá. O que mais, tarô, para esta segunda opção? Gente, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Você, cigana, precisa se abrir a novas possibilidades, tá? Novas possibilidades, é claro que vão trazer novos desafios, mas é o seu corpo emocional que está aqui também a ser trabalhado para entrar numa frequência mais madura, aonde no seu corpo emocional é curado as suas necessidades, as suas carências, os seus medos, os seus anseios, que vêm de uma frequência sagrada feminina no seu sistema de relações. O que mais, tarô? A segunda opção, a necessidade de cura da sua ancestralidade é para com o sagrado feminino, tá? Aqui no canal nós temos, eu acho que eu já fiz uma cura mais direcionada para o sagrado masculino, mas também tem a cura do sagrado feminino, tá? Mais adiante, com a autorização da divindade, a última cura que se fez direcionada ao sagrado masculino vai ser feita também para o sagrado feminino, que eu sinto essa necessidade aqui. O julgamento. Então, o que é que o seu sagrado feminino quer? Ele quer um renascimento, tá? Ele quer ter novas possibilidades de não estar numa frequência de bloqueio. Ele quer um renascimento em uma frequência estável, estruturada. Porque é uma mãe estruturada que é o pilar da família, tá? Uma mãe em desequilíbrio, em desestabilidade, em desarmonia, nunca pode ser o pilar familiar, tá? É uma casa que é construída sobre areia movediça, ok? O 4 de copas. Então, de nada adianta você querer viver a sua felicidade ilusória, porque há coisas que você não quer ver nesta felicidade existente. Há coisas ocultas na sua conexão, no seu relacionamento, que você precisa ver e que você finge não prestar atenção. Tá? É necessário ver se você verdadeiramente quer continuar a fingir não prestar atenção. Até quando? Se você vai continuar a construir a sua felicidade em areia movediça, ou se você vai verdadeiramente trabalhar a confiança, a lealdade, o compromisso, a devoção, tá? O companheirismo, a amizade. Aqui fala muito da necessidade de trabalhar a lealdade, o compromisso, a fidelidade, porque são essas energias que causam choro, mágoa e lamentação no seu sistema familiar. O 6 de paus.
Então, trabalhar com lealdade, com compromisso, com fidelidade, com devoção, o choro, a mágoa e a lamentação do seu sagrado feminino ancestral vai trazer vitórias e reconhecimento, tá? Então, sim, você vai ver as suas sementes crescerem. Pode ser que você seja alguém que esteja a plantar, a fazer um plantio na base da justiça, na base da ética, da moral, dos valores, dos princípios universais, e que você não está a ter a sua colheita porque você não tem conhecimento de que existe um bloqueio a nível do seu sagrado feminino que precisa ser solucionado. Solucionando a situação do seu sagrado feminino, você começa a receber os louros do seu trabalho. Você é reconhecido, você é recompensado, você é vitorioso, tá? Por isso é que aqui a energia está a dizer... nada ainda está gravado em pedra, tá? Calma. Não se precipite. Seja a luz. Para eu ser a luz, tá? Eu preciso ser aquilo que eu tenho, tá? Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, o que eu sou, eu recebi da minha ancestralidade. Tudo bem que muito do que eu sou também foi construído. Mas se há um bloqueio naquilo que eu recebo da minha ancestralidade, eu se calhar nunca chego a ser o meu potencial maior, tá? Então, para você ser a luz, para você ser de verdade a luz que você é ou que deve ser, você precisa desbloquear o seu sagrado feminino para você poder expandir na medida que você merece. O enforcado. Tá? O conhecimento é a chave para que você saia do sacrifício. O conhecimento é a chave que traz a iluminação, que traz uma nova visão de vida. Tá? O conhecimento é a chave que lhe tira do sacrifício e do sofrimento. O Rei de Ouros. Então, sim, você se senta no seu trono quando você integra na luz os bloqueios da sua ancestralidade. Porque quando os bloqueios da minha ancestralidade estão integrados na luz, eu estou livre para viver o meu reinado, o meu mandato. Tá? Porque a minha ancestralidade cumpriu com a sua parte. Então, ainda que eu auxilie a minha ancestralidade a cumprir com a sua parte, está cumprida. Dever cumprido, agora é minha vez de reinar. Agora é o meu sistema. Agora são as minhas convicções, os meus princípios. Isso sim, eu me movi além dos padrões ancestrais. Tá? Se mover além dos padrões ancestrais é não permitir que as limitações e os condicionamentos da ancestralidade me aprisionem. Então, eu vou ter que trabalhar as limitações e os condicionamentos da minha ancestralidade, os bloqueios, as estagnações, os emaranhamentos e os empecilhos, para que eu consiga ir além dos padrões ancestrais, sem limitações deles. Então, aqui existe uma limitação, aqui existe um bloqueio no sagrado feminino que não permite que você se expanda, que você se ame e se deixe amar. Como é que eu me vou deixar amar se eu própria não me amo? E como é que eu me vou amar se tudo o que tem a ver com a primeira frequência de amor está bloqueado, que é o sagrado feminino? Onde é que nós recebemos a primeira frequência de amor? Certo? No ventre, no útero. Então, se a energia do útero que me gerou vida está bloqueada, como é que eu vou poder expandir, crescer, criar, co-criar? Como? Não tem como. É necessário desbloquear esta frequência sagrada feminina para que você se expanda e cresça, tá? Para que você entre na sua própria frequência de reinado, reinado, para que você sente no seu trono e comece a reinar a sua vida, tá? Aqui tem cigana, obrigações do espírito que você precisa fazer para com o seu sagrado feminino, para que você receba então a orientação de estar
neste novo começo da sua vida, sem as obrigações da ancestralidade sagrada feminina. 7 de copas, possibilidades. Abra-se a mais possibilidades, tá? Não caminhe só pelo caminho que você conhece. Hold your vision. Espera que se abram mais possibilidades antes de você fazer as decisões que quer fazer, antes de você orientar a sua vida pelo caminho que você quer orientar, tá? Aguarde um bocadinho. Nada ainda está gravado em pedra. A situação ainda pode melhorar para si se você fizer as orientações que está aqui a ser instruída a fazer. Ok? Voilà! Segunda opção feita, gratidão. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscrever no canal. Gratidão, namastê. Eu vou passar para a nossa terceira opção. A terceira opção é para quem se conectou com a ametista. Vamos lá, terceira opção, ametista. Mensagem da sua ancestralidade espiritual. Vamos receber o que a ancestralidade espiritual nos quer dizer para quem está na frequência da terceira opção, por favor. Mensagem da ancestralidade espiritual. Os ancestrais que estão no plano espiritual, para quem está na frequência da terceira opção, qual é a mensagem, por favor? Ancestral das estrelas, siga a voz da sua alma, tá? Siga a voz da sua alma. Deixe-se orientar pelo seu corpo intuitivo, tá? Siga a voz da sua alma. O oráculo. Aguarde informações importantes, tá? Aguarde informações importantes. Então, conecte-se com seu corpo intuitivo, faça meditação, esteja em um ambiente tranquilo, seguro, harmonioso, crie o ambiente certo diariamente para estar e disciplinadamente para estar em contato com seu corpo intuitivo e receber as informações importantes que o oráculo, o orientador tem para lhe trazer. O Senhor assume o controle com autoridade, tá? Assume o controle com autoridade. No fundo do deck, Snake, Shadow Old Skin, muda a pele velha. Mude a pele velha. Então, são mensagens de poder da sua ancestralidade. Aqui sinto mensagens muito poderosas, tá? O ancestral da estrela diz, siga a voz da sua alma. O oráculo traz informações importantes, tá? E assuma controle com autoridade, tá? Sinto aqui uma conexão de poder para que você mude a sua pele, para que você continue a crescer, para que você não permaneça mais na situação, na condição em que você se encontra, tá? É como se a sua ancestralidade espiritual dissesse, nós estamos consigo, nós estamos a acompanhar o seu processo de mudança e temos informações importantes para si, conecte-se conosco, tá? O que mais? Assuma controle com autoridade, ok? Olhe para o grande quadro. Olhe para o grande quadro. Aqui não se deixe intimidar por pormenores. Olhe para a situação em geral. Se você passou ou está passando por alguma situação, olhe para o resultado final, tá? Não se deixe intimidar pelos pormenores, pelos pequenos detalhes. Olhe para a situação geral. Você é bom o suficiente, tá? Você é bom o suficiente. Então, o que quer que tenha acontecido, você está aprovado. Você é bom o suficiente.
olhe para o grande quadro, olhe para o resultado final. Ok? Nesta mudança de pele, olhe para quem você se transforma. Não olhe para o caminho, para o processo. O processo é importante para não nos esquecermos do que nós passamos para sermos quem somos, mas aqui pede. Olhe para o resultado final e você é bom o suficiente. Tá? Não permita que ninguém diga que você não é suficientemente bom. Porque você chegou aonde você chegou, tá? E se você chegou aonde você chegou, é porque você é bom o suficiente. Qual é a necessidade de cura dessa ancestralidade espiritual na luz? Harmonia, tá? A sua ancestralidade espiritual na luz quer harmonia, elevação, tá? Proteção, conhecimento, transmutação, mudança, movimento. Está no prazo divino de você receber uma nova consciência de luz, tá? Aqui é uma mensagem bastante forte, mas também bastante caricata, porque essa mensagem não é para qualquer um, tá? É uma mensagem da sua ancestralidade na luz que traz insights que te elevam, que te reconhecem, que te trazem mensagens de satisfação, de uma ancestralidade na luz que está em satisfação, que acompanha o seu processo e que diz: você é bom o suficiente para aquilo que nós queremos que você seja, para aquilo que nós queremos que você se torne, para aquilo que você é hoje. Tá? Então, escute sempre a voz da sua alma e receba as informações importantes, só o importante. Tome controle com autoridade, não permita que ninguém o menospreze, tá? E sim, troque a sua pele, porque a pele em que você se encontra já não é sua, você cresceu, tá? Olhe para o grande quadro, você é bom o suficiente. Então, o que a sua ancestralidade quer? Harmonia emocional, elevação de todos os bloqueios, elevação com justiça, tá? A sua elevação, o seu novo nível é justo, fruto de tudo que você fez para ser quem você é hoje, para estar a passar por esta mudança de pele hoje, fruto do crescimento que você merece. Proteção, tá? Proteção. Você está amplamente protegido, ok? Aqui nós temos que ganhe consciência da sua fluidez, tá? Ganhe consciência da abertura de fluidez que você recebe na sua vida, ganhe consciência dos movimentos ancestrais, tá? Aqui tem movimentos ancestrais. Poderá ainda ser necessário alguma transmutação da ancestralidade no plano espiritual. A nível espiritual, tudo está a ser integrado na luz, no tempo divino, especialmente as situações ligadas ao seu parceiro, cigana. Tá? Aqui, para poucos, ainda há para você, cigana, uma cobrança em relação ao seu par, mas esta cobrança espiritual no tempo divino estará a ser integrada na luz, porque aí a ancestralidade espiritual está a passar por um processo de transmutação que traz crescimento e harmonização também, tá? Então, verifica todas essas informações. O que acontece aqui? O oráculo traz informações importantes. Você, cigana, precisa estar protegida. Você poderá ainda estar a passar por uma cobrança por causa do seu parceiro, tá? Porque a ancestralidade, sagrada feminina e sagrada masculina, ainda está em processo de transmutação que traz a elevação de bloqueios e a harmonização de situações emocionais, ok? Então, no tempo divino, todos os processos espirituais estarão a ser integrados na luz.
Mas não se engane com este processo. Você é bom o suficiente. Olhe para o grande quadro, olhe para o resultado final. Não olhe para toda a sujeira e para todo o tempo que você gastou a pintar o quadro. Olhe para o quadro final, tá? Escuta a voz da sua alma. O oráculo te traz informações importantes, então muita atenção às informações de leitura de tarô, às informações que você recebe pelo corpo intuitivo. Peça uma leitura particular para si, para receber mais informações sobre este seu processo. Assuma o controle da sua vida com autoridade, não permita que ninguém o desautorize, porque você passou por todo esse processo de mudança, tá? Com muito esforço, com muito sacrifício, e no tempo divino, os processos espirituais estarão a ser integrados na luz, tá? Bora lá. O que mais, tarô? Para esta terceira opção. O que mais? Mensagem da espiritualidade espiritual. Necessidade de harmonizar o plano emocional, elevar todos os bloqueios, tá? Se proteger das dívidas e cobranças que venham do seu parceiro, ganhar consciência da necessidade de fluidez. A ancestralidade precisa continuar a ser transmutada e, no prazo divino, as questões espirituais estarão a ser integradas na luz. O 9 de ouros, então, na medida em que você harmoniza as situações emocionais, você estará a entrar em uma energia de independência, de autossuficiência, de amor próprio, de autossegurança, de autoestabilidade, de autossuficiência, de autoconfiança, tá? As escolhas se abrem na medida em que os bloqueios são elevados, as possibilidades se abrem. A sua cobrança cigana vem das moiras, tá? Das freias. A sua cobrança vem das freias, é sagrada feminina, tá? Verifique no seu parceiro as situações sagradas femininas dele, quais são as deficiências, quais são as carências e necessidades, e cure a espiritualidade coletiva do seu parceiro. Aqui no canal tem a mesa radiônica da espiritualidade coletiva por relacionamento amoroso, por sistema de relação. Então, cure a espiritualidade coletiva do seu parceiro, porque a sua dívida e cobrança kármica vem das freias, tá? É uma dívida da espiritualidade coletiva, sagrada feminina do seu parceiro, tá? Aqui você ainda está a enfrentar aqui o dragão espiritual. Há processos espirituais que ainda estão em conflito, que você precisa ganhar consciência que esses processos espirituais necessitam entrar em fluidez, tá? Esses processos espirituais estão aqui a influenciar a sua situação financeira, ok? Nós temos aqui a necessidade de ir à batalha, ir à conquista, através da transmutação da ancestralidade, mudança, movimento ancestral, tá? Então, aqui uma batalha, uma conquista que é necessário ser feita através da transmutação da ancestralidade. Você conquista o que você deseja. E temos aqui manipulações espirituais. Tá? Você precisa de muita proteção, cigana, porque aqui tem manipulações espirituais, tá? A manipulação espiritual no tempo divino vai ser integrada na luz, mas ainda há aqui alguns fights, ainda há aqui algumas batalhas que você precisa conquistar na transmutação da ancestralidade sagrada feminina e sagrada masculina do seu parceiro, tá?
A ancestralidade sagrada feminina e masculina do seu parceiro ainda apresenta situações de emaranhamento que precisam ser fechados e que estão a gerar perdas por repetição de padrões que precisam de abertura de possibilidades. E ainda pede que se trabalhe com lealdade e compromisso a sua árvore familiar. Tá? Então, o seu sistema familiar, cigana, precisa ser trabalhado com lealdade e compromisso. E para esse trabalho de lealdade e compromisso, enfrentando toda esta cobrança das freias e enfrentando este dragão espiritual, você, para conseguir as suas conquistas, só com a ajuda da sua luz, tá? Só com a ajuda da sua luz, só com a ajuda da sua alma, você vai precisar seguir a voz da sua alma. Você vai precisar tirar um tempo do mundo, tá? E começar a se dedicar mais aos seus processos espirituais para receber os insights que você necessita para mudar a sua pele, ok? Aqui nós temos o Sol, Deus Apolo, tá? Sim, Deus Apolo aqui é leal, é fiel, é companheiro, tá? Leal, fiel, companheiro neste seu processo de, eu vou chamar, finalização de situações com a ancestralidade e com energias, entidades manipuladoras. Tá? Aqui você tem entidades manipuladoras. Se você ainda não passou para um outro estágio da sua vida, é porque ainda está a sofrer manipulações. Vamos ver se a divindade autoriza a fazer uma proteção, uma cura, elevação, harmonização para entidades manipuladoras e com proteção, para finalizar essas situações de manipulação. Tá? Hoje em dia, a nível de plano espiritual, existe muita manipulação que faz com que o nosso esforço de finalizar processos de dívida e cobrança kármica se torne um esforço que causa muito desgaste. Então, vamos pedir à divindade que nos auxilie nesta cura, né? A ativar esta cura com a mesa radiônica para harmonizar e integrar na luz todas as energias, todas as frequências de manipulação. Ok? E mais para este terceiro grupo? Algum conselho, por favor? Ancestralidade espiritual? Algum conselho para este grupo? São situações que têm a ver com, sim, são situações que têm a ver com plano espiritual e plano 3D, estão conectados, tá? É fundamental achar uma solução para isso, mas com a manipulação aqui é complicado. Mas aqui a sua energia diz, assuma o controle com autoridade, mude de pele, tá? Mude de frequência, mude de nível, mude de estágio, para que toda esta manipulação seja integrada na luz. É uma manipulação espiritual. Você não está passando por uma manipulação de pessoas que estão aqui a nível carnal. É uma manipulação que está a nível de frequência espiritual. Tá? Desde espadas, finalizar com toda esta cobrança mental. Esta cobrança vem da ancestralidade e aguardar também que o julgamento seja feito, tá? Porque quando nós passamos por um processo de mudança de etapa, quando nós passamos por um processo de finalização de cobranças da ancestralidade, um julgamento é feito para saber se todos estão justamente, se as situações foram tratadas com justiça, tá? E se há satisfação entre as partes, tá? Aqui nós temos um 10 de espadas e 10 de paus. Tá? O fim das responsabilidades, o fim das obrigações e o fim do julgamento. Tá? Aqui nós temos uma rainha de espadas. Sim, você precisa ser destemido e tomar autoridade. Tá? Você não se pode continuar a deixar manipular por essas frequências espirituais. Assuma o controle.
vai em busca de melhor proteção, vai em busca de harmonização que lhe tire desta frequência manipuladora, frequência espiritual de manipulação. Tá? Aqui temos a rainha de espadas, então rompe com todas as cadeias que lhe estão a manipular e a não permitir que você finalize obrigações e responsabilidades e cobranças, tá? Julgamentos e sim, 10 de pentáculos, tá? Estabilidade, segurança, proteção familiar e financeira, certo? Aqui nós temos um As de Paus. O As de Paus sempre traz um novo princípio, um novo começo espiritual, energético, tá? Uma nova frequência energética na sua vida que vem acompanhada de segurança, proteção familiar e financeira. Gratidão, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, nos vemos numa próxima ocasião. Vou deixar as curas com a mesa radiônica no final do vídeo, quem quiser é só acessar direto. Namastê!